Vou ler aqui no profeta Isaías, no versículo 11, aleluia. E diz assim: eis que já tens ouvido o que fizeram-se os reis da Síria em toda a terra, destruindo-se totalmente. Escaparias tu, porventura, livraram os deuses das nações que meu pai destruíram e gozam? E Arã, Rezebe, os filhos de Éden, e que estava-se em Telasse. E onde está o rei de Amarte, e o rei de Apade, e o rei da cidade de Sevai, Ena, Iban, recebendo, pois, Zedequias as cartas das mãos do mensageiro, lendo, aleluia, subiu à casa do Senhor, e Zedequias os estendeu perante o Senhor. E orou Zedequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, o que habitas entre os querubins, e tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclinou-se o Senhor os teus ouvidos, ouviu, e abriu o Senhor os teus olhos, e olha, ouvi-me todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para aprontar o Deus vivo. Agora eu vou pular aqui em 5 versículos, vou ler o final, que é muito grande essa palavra. E diz assim, glória a Deus: porque, aleluia, de Jerusalém sairá o restante do monte de Sião, e o que escapou do zelo do Senhor dos exércitos, aleluia, fará isto, pelo que, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrarás nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante a ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vieste, por esse voltará, mas nessa cidade não entrarás, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos auxílios a 185.000. Quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo era corpo mortos. E assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, e se foi, voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarete, seu filho, feriram-se a espada, e a ele fugiram para a terra de Arará. Aleluia, e Esarte, Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Interprete essa palavra, Senhor, pela tua misericórdia e paixão. Aleluia, glória a Deus. Estamos lendo aqui, acabei de ler a palavra que fica em Isaías, ali, louvado seja aquele rei, Zedequias, aleluia, glória a Deus. Ali, louvado seja Deus, aquelas 10 cidades já tinham sido tomadas por aquele rei. Aquele rei, louvado seja Deus, era um rei muito cruel, um rei muito sanguinário, aleluia, glória a Deus. Só restou a cidade de Jerusalém. Então, louvado seja Deus, ele foi aprontar através de seus mensageiros. Aquele rei falou para aquele rei que entrar naquela cidade, tomar aquela cidade, saquear aquela cidade, destruir aquela cidade. Aleluia, glória a Deus, porque o pai dele já havia destruído todos os reinos, matado todos os reis, destruído todas as cidades. E aleluia, o restante daquele povo que ficaram naquela cidade, ficaram ali servindo aquele rei, sendo cativo daquele rei, trabalhava para aquele rei. Aleluia, então glória a Deus, aleluia. Era um rei muito malvado e cruel. Então só restou essa cidade de Jerusalém. Então o que aconteceu? Aquele rei, louvado seja Deus, Zedequias, ele, louvado seja Deus, vendo que o exército dele era muito grande, o rei Senaqueribe, então ele, louvado seja Deus,
ele foi procurar, louvado seja Deus, para a casa do Senhor, orar, jejuar, buscar e clamar. Foi pedir livramento e socorro, foi pedir misericórdia, chorou e se humilhou. Falou que todos os reis, louvado seja Deus, que somente um rei, que fez os céus e a terra, tinha poder, domínio para livrar. Que ele sabia bem que só poderia ganhar essa batalha através de Deus, né, de Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus, e ali ele foi clamar, foi chorar, porque o inimigo veio aprontar seu povo, né, para entrar por aqueles muros de Jerusalém, para matar, destruir, né, roubar, saquear. E ali, louvado seja Deus, aquele rei não veio agir na carne, não veio agir com a mão, não veio agir com a arma, né? Ali ele veio agir espiritualmente, foi buscar o Senhor, foi por causa do Senhor, foi se humilhar. Diz a Bíblia que eu acabei de ler que espalhou as cartas de ameaça lá no templo do Senhor. O que é o templo? O templo é a igreja. Aleluia, glória a Deus. Se você estiver sendo ameaçado aí, vai para casa do Senhor, buscar no templo, buscar a salvação, misericórdia, o livramento do Senhor. Faça como esse rei Zedequias fez, né? Que ele não agiu na carne, ele agiu no espírito. Ele foi jejuar e foi congregar. É assim que a gente recebe o livramento do Senhor. É assim que a gente vence a luta e as barreiras. A gente não vence nada de luta na carne, brigando, aleluia, enfrentando com a nossa própria carne. Mas sim espiritualmente, guerreando com a espada, que é a palavra de Deus, jejuando, indo para casa do Senhor congregar. A pessoa está passando luta, tribulação, aflição e não quer ir congregar por causa do frio. Está passando ameaça, desempregado, faltando pão em casa, mas não tem coragem de fazer uma campanha de jejum na igreja para Deus abrir uma porta de emprego. Aí fica ali deitado, debaixo das cobertas, aí Deus revela o emprego e fala, e aí o emprego não chegou? Como que o emprego não chegou se não levanta nem das cobertas para ir para caçar o emprego? Fica só na carne, murmurando. Aleluia, glória a Deus. Deus fala assim, te esforça-te. Faz que nem Josué. Se esforça-te. Se esforçar é o quê? Ir para casa do Senhor, obedecer a palavra de Deus, buscar a Deus, congregar e adorar Ele. Porque dele vem esse livramento, dele vem salvação, dele vem a porta aberta, dele vem a cura, dele vem o escape. Então, louvado seja Deus. A gente não recebe nada de Deus em casa, deitado debaixo das cobertas, na carne. A gente tem que guerrear. A gente tem que ser, a gente somos soldados, Deus chamou nós para marchar, ser um soldado valente, valente na oração, valente no jejum, valente no trabalho na casa do Senhor. Mas a gente ficar em casa na carne, só comendo, enchendo a barriga, não quer jejuar, comendo que nem um porco, aí só quer as bênçãos, só quer as coisas materiais, não quer nada com a vida de obedecer o Senhor, aí depois fica murmurando, já está desviado diante do Senhor. Como vai receber o livramento do Senhor? Aleluia, glória a Deus, na carne. A carne, aleluia, não tem nada para ajudar nós, só mesmo para destruir. Porque a carne, são as obras da carne, aleluia, glória a Deus, e as obras do Espírito, as obras do Espírito, né? Que é a palavra do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Que o Espírito, aleluia, glória a Deus, aquele que anda no Espírito, ele anda, louvado seja Deus, porque ele é um soldado de Cristo. Um soldado que busca, que jejua, que clama, aleluia, é assim. Então, louvado seja, no final diz aqui, ó, que Jesus Cristo olhou e obedeceu, olhou para aquelas cartas, né, ouvindo a humilhação daquele rei Zedequias, ele chorou, diz a palavra do Senhor, né, e jejuou e clamou na casa do Senhor, e o Senhor imediatamente usou o profeta Isaías e mandou falar para ele, diz a ele, que nessa cidade, olha que coisa linda, dizendo aqui, ó, porque Jerusalém sairá o restante, e os montes de Sião, que escaparão do zelo do Senhor. Aleluia! Ele diz aqui nesse versículo, uma coisa linda. Pelo caminho por onde vieste, por ele voltarás, mas nessa cidade não entrarás. Mas por que Senaqueribe não entrou na cidade? Foi por que, igreja? Foi por causa do rei? Foi por causa do pastor? Foi por causa do homem? Foi por causa de quem? Foi por causa de Jesus Cristo, o livramento de Jesus Cristo. Mas para isso ele se humilhou, jejuou, buscou e clamou. Então Deus mandou dizer a resposta, aleluia, rabacanta lamanaia, aquele rei Zedequias, que ele não entrava pelaquela cidade para tocar no povo do Senhor, para matar o povo do Senhor, para levar o restante em cativeiro. Mas por quê? Porque o rei foi humilde e se humilhou, né? Ele era um líder, ele era um rei.
E ele se humilhou, louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus, olha o que é que Deus fez. Ó. Então, o anjo do Senhor rapidamente entrou lá, um anjo só, matou 180 mil soldados, né? Do rei Senaqueribe. E ele voltou em toda a carreira, como disse a profecia ali, na boca de Isaías, através daquelas cartas, né? Ele voltou e ele não ficou vivo, porque chegou lá e foi adorar o rei, adorar um santo de Baal, uma idolatria, né? Louvado seja, diz aqui no final, ele foi adorar, louvado seja Deus, um Deus Meleque, né? Então, quer dizer, ele não adorava um Deus vivo, ele não servia um Deus vivo que fez os céus e a terra e o mar. E ali mesmo, o cativeiro virou para cima dele, porque os próprios filhos dele mataram ele e sobrou só um filho vivo. E o outro filho reinou no lugar dele. Então, quer dizer, tudo isso que Deus permitiu para dar livramento para um país, para uma cidade. Louvado seja Deus. Imagine que Deus é tão grande e maravilhoso que deu livramento através daquele rei se humilhar, foi congregar, foi jejuar, foi clamar, foi chorar nos pés do Senhor. Deus deu livramento para um país todinho. Imagine você, meu irmão, minha irmã, que está aí ouvindo essa palavra, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Se Deus também tem poder de dar livramento para toda a tua casa. Dá livramento, aleluia, para a tua família, até os teus parentes que estão longe, estão perto, moram em outros estados. Deus também visita eles através de você se humilhar, congregar e buscar o Senhor, adorar Ele, né? Então, louvado seja Deus. Hoje em dia, louvado seja, as pessoas não querem mais ir para casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A gente, através de ir para casa do Senhor, recebe um livramento de um parente que a gente nem até esqueceu ele, que nem lembra mais do nome dele, que só viu ele quando era pequeno. E ali a gente nem sabe, o Senhor está visitando ele ou ela, para dar livramento através de uma visita, através de nós ir para a casa do Senhor, congregar, fazer campanha, orar, jejuar, adorar Ele na casa do Senhor. Porque nós, Jerusalém significa a igreja do Senhor. A gente tem que ir para a casa do Senhor adorar Ele, porque se a gente ficar em casa, o pecado vem, a fraqueza vem, daqui a pouco a gente, quando vê, está desviado do caminho do Senhor. Se você ouvir essa palavra, está desviado ou parado sem congregar, aleluia, faça concerto com Deus, para Deus fazer na tua vida como fez, aleluia, na vida desse rei, Sedequias, né? Deu grande livramento para todo o povo que morava naquele país, Jerusalém. Crianças, velhos, né? Homens, moças e rapazes, para Deus dar livramento também para você, para sua família também. E também, se você estiver desviado, Jesus Cristo escreve o seu nome novamente no livro da vida. Quando você partir, aleluia, você vai receber a sua casa lá no céu de ouro e uma coroa, louvado seja Deus, que Jesus preparou para você. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Amém.